Bezerra Hashem, da Yud Bet, tratado de Tmura. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Yud Aleph Amud Bet, na penúltima linha, Abba Minei Abai Merav Yosef. Perguntou Abai para Rav Yosef o seguinte: Hishlamim vevladah hulin. Seguinte caso, a pessoa tinha uma fêmea grávida, por exemplo, uma vaca grávida, e ele santificou só a fêmea, e diz que não está santificando o feto. O feto é laico. Qual é a questão? O shchatab ifnim, a pessoa pegou essa fêmea, que é o sacrifício, com o feto laico e abateu essa fêmea dentro do Bet HaMikdash. Qual é a pergunta? Mal lemanda marvrade kodashim be'avayatan el kedushim mi have chulin ba'azara. A questão é a seguinte: é proibido abater um animal laico dentro do Bet HaMikdash. Chulin ba'azara. Aqui, se a pessoa vai abater a fêmea grávida, o feto é laico. Talvez isso também é proibido por Hulin Ba'azara. Porque a gente viu no tratado de Hulin o conceito de Ben Pakuá. Ou seja, que a pessoa que ele abate uma fêmea grávida, o abate da mãe serve para o feto também. É permitido comer o feto sem fazer shchita. Então, a pessoa pega a fêmea, que é um sacrifício, com o feto laico, e abate a fêmea dentro do Bet HaMikdash. Esse abate serve para o feto, assim como serve para a mãe. Então, talvez isso é proibido por Hulin Ba'azara, estar abatendo um animal laico dentro do Bet HaMikdash, porque mesmo que a mãe é um sacrifício, o feto não. Ou não, talvez nesse caso, não é proibido por Hulin Ba'azara. Então, essa é a pergunta. Amalei, respondeu Rav Yosef: Mi karina bei ki irhak mimcha makom vezavachta. Fala Rav Yosef, essa proibição de abater um animal laico dentro do Bet HaMikdash se aprende desse pasuk. O pasuk diz que se a pessoa ele tem um animal laico que ele abata fora do Bet HaMikdash. Mas nesse caso, a fêmea é um sacrifício, o feto não. Ele não tem como abater o feto fora do Bet HaMikdash, porque o feto não nasceu ainda. E se ele vai abater a fêmea fora do Bet HaMikdash, ele está abatendo um sacrifício fora do Bet HaMikdash. A fêmea, a mãe, é um sacrifício. Então, nesse caso, eu falo a você, a pessoa não tem a possibilidade de abater o feto fora do Bet HaMikdash. Então, se ele abate a mãe dentro, grávida, mesmo que o abate serve para o feto, ele não transgrediu nenhuma proibição. A proibição é quando a pessoa tem a possibilidade de abater o animal laico fora do Bet HaMikdash, ele abateu dentro, aí ele pecou Hulin Ba'azara. Mas nesse caso, ele não tem essa possibilidade, então não tem proibição. Ba'minei Abai Merav Yosef. Pergunta Abai para Yosef mais uma pergunta. Hi Hulin vevladah shlamim. A pessoa pega uma fêmea grávida e santifica só o feto. Não santificou a fêmea. O shchatab achutz, ele abateu essa fêmea fora do Bet HaMikdash. Então, qual é a questão? Mal, mi mechayev alei mishum shchutei chutz. Talvez ele pecou o pecado de shchutei chutz, de sacrificar um sacrifício fora do Bet HaMikdash. Ele abateu a fêmea laica fora do Bet HaMikdash. O feto foi santificado como sacrifício. Ele abateu a fêmea, o abate da fêmea serve para o feto também. E o feto é um sacrifício, isso aconteceu fora do Bet HaMikdash. Proibição de abater um sacrifício fora, aparentemente de shchutei chutz. Olô. Mas pergunta Abai, talvez não tem proibição nesse caso. Amalei respondeu a Yosef: Mi karina bei vevium Hashem. Para Yosef, o que diz o pasuk? Traga o sacrifício para ser sacrificado dentro do Bet HaMikdash, para ser abatido dentro. Uma situação que a pessoa pega um sacrifício desses e abate fora, ele pecou shchutei chutz. Mas no nosso caso, a pessoa não tem como trazer esse animal para dentro do Bet HaMikdash para abater e sacrificar, porque a mãe que está grávida é um animal laico. Só o feto é santificado. Como é que ele vai abater esse feto dentro do Bet HaMikdash? O feto não nasceu ainda. E abater a mãe dentro do Bet HaMikdash seria proibido porque a mãe é laica. Seria Hulin Ba'azara. Então fala você que nesse caso não tem proibição, uma vez que ele não tem a possibilidade de abater o feto dentro do Bet HaMikdash. Se ele abateu a mãe fora, grávida, mesmo que o abate serve para o feto, não é shchutei chutz. Mishnah Chrina, uma outra versão do que você explicou.
Para você, somente um animal santificado para o sacrifício, que pode ser abatido dentro do Beit HaMikdash e foi abatido fora, nesse caso isso é proibido por Shulchan Aruch. Mas nesse caso que a gente falou antes, da fêmea laica grávida com o feto do sacrifício, o feto santificado, não é possível sacrificar esse feto. Então se ele foi abatido fora, não tem problema. Ou seja, se foi abatido fora através do abate da mãe. Se o feto nasce, então tem que ser sacrificado dentro. Mas tentem falar a Mishnah. Era medumá, medamea, era lefi reshbon. Agora a Mishnah traz várias leis de passagem da Mishnah passada que trouxe algo parecido. E depois vamos conectar a lei da Tmura. A Mishnah começa tratando da lei da Truma, a oferenda do Cohen. A gente sabe, a pessoa colhe a safra dele, tem que separar uma oferenda para o Cohen, a Truma. E fala a Mishnah, ena medumá, medamea, era lefi reshbon. Pela Torá, existe a lei de Bitul Berov, que a maioria da mistura cancela uma minoria. Pela Torá, se temos uma quantia permitida, por exemplo, um cozido de carne, e caiu dentro desse cozido de carne leite. Mas o leite é só minoria. Então, pela Torá, o leite, por ser só minoria, se cancela Bitul Berov. Mas os sábios decretaram, em alguns casos, que o cancelamento não funciona assim. No caso da Truma, a oferenda do Cohen, os sábios decretaram que a Truma só se cancela dentro de 100. Se a proporção é 100 vezes laico, 100 vezes rolim para uma vez Truma, a Truma se cancela. Mas se a proporção é de 99 para 1, não se cancela. Ou menos. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma maçã de Truma, se essa maçã se mistura com 100 maçãs laicas, a maçã de Truma se cancela. A proporção é de 100 para 1. Mas se mistura com 99 maçãs laicas ou menos, não se cancela. Fala, Mishnah, o que acontece nesse caso? Vamos seguir isso. Uma maçã de Truma se misturou com 99 maçãs laicas, tudo é proibido. Temos 100 maçãs proibidas. Cai mais uma maçã laica lá na mistura. Como é que fica a lei? Fala a Mishnah, vamos seguir a proporção. A proporção até agora é de uma maçã de Truma para 99 maçãs laicas, agora é para 100, porque caiu mais uma maçã laica. Então a maçã de Truma se cancelou. O que a Mishnah veio dizer é que, mesmo que a gente falou antes, que uma vez que tem uma maçã de Truma para 99 laicas, tudo é proibido, não é considerado que agora temos todas essas maçãs de Truma. Não é isso, fala a Mishnah. Temos uma maçã de Truma, que proíbe a mistura inteira. Mas se temos mais uma maçã laica que cai lá, agora temos 100 para 1, a maçã de Truma se cancelou. Vamos ver na Gemara mais. Também com relação a Truma. Se fermento de Truma fermenta uma massa, toda essa massa é proibida para um não coer. Mesmo que tenha um pouquinho de fermento, fermentou a massa inteira, uma vez que a Truma influenciou a massa inteira, então só o Cohen pode comer. O que acontece se um pedaço dessa massa se mistura com outra massa? Fala, Mishnah, não diga que esse pedaço é como se fosse Truma. Todo esse pedaço é de Truma e precisaríamos de 100 vezes mais da outra massa para cancelar esse pedaço. Não diga isso. Fala, Mishnah, se esse pedaço que foi fermentado com Truma tem o poder de fermentar também essa segunda massa, então realmente essa massa é proibida para um não coer, é considerado, tem a lei da Truma, somente o coer pode comer. Mas se um pedaço da primeira massa se misturou com uma segunda massa e não tem fermento suficiente de Truma lá para fermentar a massa inteira, essa massa é permitida para um não coer também. Estou explicando melhor. Fermento de Truma fermentou a primeira massa. Toda essa massa só pode ser comida pelo Cohen. Digamos, 1 quilo dessa primeira massa se misturou com uma segunda massa não fermentada. Fala Mishnah, não diga que esse quilo é como se fosse 1 quilo de Truma e precisaríamos de 100 quilos da segunda massa laica para cancelar esse quilo. Não. Continuamos com o raciocínio de antes. Se esse quilo da primeira massa
tem fermento de trumá suficiente para fermentar a segunda massa. Então toda essa massa também é proibida para um não coer como a primeira. Se não tem fermento suficiente para fermentar a segunda massa, o não coer pode comer a segunda massa. Vamos ver na Gemara melhor essa lei do mikve, vamos explicar melhor. Vem meichatat, ou sim meichatat, ela é matan efer. A lei do também met. A pessoa que encostou num falecido, por exemplo, ou se purificou em preso do falecido de outra forma, tem que passar por um processo de purificação de 7 dias. Como a gente sabe, no terceiro e no sétimo dia desses 7 dias, a pessoa impura tem que receber azat meichatat, o espirro da água da purificação, água da fonte com cinzas da vaca vermelha da paraduma. Fala Mishnah, essa água só é a água da purificação, só é chamado de meichatat se primeiro a água foi colocada no utensílio e em cima as cinzas. Se as cinzas foram colocadas primeiro e depois a água, não é meichatat. Vamos ver por quê. Vem betapras ou sim betapras. Outra lei agora, no outro assunto, betapras. O caso aqui é que a pessoa tem o seu campo e tinha um cadáver enterrado lá. Ele não sabia. Ele arou o campo inteiro dele. Existe uma suspeita que o instrumento de arado triturou o cadáver e espalhou os pedaços do cadáver, os ossos, pelo campo. Então, os sábios decretaram que 50 metros em volta de onde o cadáver foi encontrado, onde o cadáver estava, 50 metros em volta, estão impuros da impureza do falecido. De uma suspeita que tem lá um osso do falecido, onde a pessoa encostou, a pessoa carregou, e ele se impurificou. Então, esses 50 metros em volta de onde o falecido estava, estão impuros por betapras. Se vem um empregado, ele vai arar esse campo e o outro campo, por exemplo, campo vizinho também. Ele pegou lá um instrumento de arado e ele arou os dois campos um depois do outro. O arado passou pelo betapras e foi para até o outro campo. Fala a Mishnah, o outro campo não se tornou um betapras por causa disso. Mesmo que pode ser que tem terra do betapras que chegou no outro campo, o outro campo não é considerado um betapras. Somente 50 metros em volta de onde o falecido estava. Vamos entender também isso na Gemara melhor. Vem trumá achar trumá. Se a pessoa separou a oferenda do Cohen da safra dele, não é possível separar trumá outra vez. Vamos ver no Dav de amanhã. Bezat Hashem, qual é a novidade? Vem tmurá ou setmurá? Agora com a lei da tmurá. A pessoa pegou um animal do sacrifício e pegou um animal laico e disse: o animal laico é tmurá, é substituto do sacrifício. Como a gente já viu várias vezes, o animal laico se santifica também. Agora a pessoa pegou um outro animal laico e disse: esse animal laico é tmurá da tmurá. Isso não funciona. Velo avlado se tmurá. E fala Tanakama mais. A pessoa santificou uma fêmea grávida. O feto se santificou também no caso. O feto nasceu e a pessoa diz: esse animal laico é tmurá desse filhote. Fala Chachamim, não funciona. A pessoa não santificou o feto, ele santificou a mãe grávida e a santidade passou, se estendeu ao feto. É uma santidade diferente. E fala Chachamim, essa santidade não tem a lei da tmurá. Fala ele daqui sim. É possível fazer tmurá desse filhote. Amrulo, ele deixa o tmurá, vem na vrada o tmurá. Fala Chachamim para Rabi Udá que não. A pessoa santifica um animal, então é possível fazer tmurá, estender a santidade desse animal para um animal laico. Mas se a pessoa santifica a mãe grávida e a santidade se estende para o feto, é uma santidade diferente. Não é possível fazer tmurá disso. Como a gente vai ver amanhã, é uma discussão como é que se interpreta um passuco. Fala Brahman Tana. Começando da primeira lei da Mishnah, a lei da Truma. A Mishnah disse que, o caso das maçãs que a gente falou, por exemplo, uma maçã de Trumá, só o Cohen pode comer, se misturou com 99 maçãs laicas, tudo é proibido. Mais uma maçã caiu lá, laica, tudo se permite, fala Chachamim. Fala a nossa Mishnah, não é considerado que todas as maçãs da mistura eram Trumá.
a gente continua com essa proporção. Tem uma maçã de trumá para o resto. Se o resto agora já é 100 para 1, então tudo se permite. Mantana, como qual opinião vai a Mishnah? Falou o sábio, a Mishnah não vai como Rabi Eliezer. Letran fala a outra Mishnah. Se acha truma, shenafla lepachot mimea chulin, venidmeu, venafal mina meduma lemakom acher. Rabi Eliezer omer, medamea que truma, vadai. Shani omer, se acha nafla, hi shealta. Então, essa outra Mishnah se refere a um caso diferente, mas o que se vê de Rabi Eliezer é que no nosso caso, por exemplo, se uma maçã de trumá se mistura com 99 maçãs laicas, todas as maçãs da mistura têm a lei da trumá. Então, fala Rabi Eliezer, se mais uma maçã cai lá, não adianta, porque é como se todas as maçãs da mistura são trumá, precisa de 100 vezes mais todas as maçãs da mistura para que um não coelho possa comer. A Mishnah não falou assim, a Mishnah vai como Chachamim, Chachamim omrim, enam edamat, ela lefi cheshbon sheba. Fala Chachamim que não. A gente continua contando as maçãs, a proporção. Tem uma maçã de trumá para o resto, era 99, agora é 100. Uma maçã mais laica caiu lá, então tudo se permitiu. A discussão entre a beleza e o Chachamim é também num outro caso, que a Mishnah traz lá. Que, digamos o caso das maçãs. Uma maçã de trumá se misturou com 99 maçãs laicas. Tudo se proibiu. Fala beleza, se uma maçã dessa mistura se misturou com uma outra quantia de maçãs, precisamos de 100 vezes mais maçãs da outra mistura para cancelar essa maçã que se misturou. Ou seja, fala beleza que todas as maçãs da primeira mistura que se proibiram são consideradas maçãs de trumá agora. Então, se qualquer uma dessas maçãs da primeira mistura tinha 99 laicas para uma truma, tudo é considerado truma. Uma maçã se misturou com outra mistura, fala, beleza, precisamos de 100 maçãs laicas na outra mistura para que o não coelho possa comer tudo isso. Fala Chachamim que não. Fala Chachamim, continuamos com a mesma proporção. Era uma maçã de truma para 99 laicas. Essa é a proporção de truma para laica. Então, se uma maçã se misturou com outras maçãs da mistura, um não coelho pode comer toda a segunda mistura. Continuamos. Vera mechumatz mechametz vechulei. A Mishnah também mencionou a lei do fermento. Revisando. Se fermento de trumá fermentou uma massa, somente o coelho pode comer essa massa. Mesmo que o fermento é bem pouco, o fermento influenciou a massa inteira. Fermentou a massa inteira, então somente o coelho pode comer. E aí a gente falou a outra lei, que se um pedaço dessa primeira massa se mistura com uma segunda massa, se esse pedaço tem o poder de fermentar com esse fermento de trumá a segunda massa, então a mesma lei se aplica lá. Mas se não, se esse pedaço não consegue fermentar com o fermento de trumá a segunda massa, então toda a massa é permitida para um não coelho também. Fala o sábio, a Mishnah não vai como Rabi Eliezer. Ele fala outra Mishnah. שיעור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה ולא בזה כדי להחמיץ ולא בזה כדי להחמיץ ונצטרפו וחימצו. Olha só o seguinte caso. Fermento de trumá caiu numa massa com fermento laico também. A massa fermentou, mas a quantia de fermento de trumá por si só não era suficiente para fermentar a massa, e também a quantia de fermento laico que caiu lá não era suficiente para fermentar a massa, mas eles juntos fermentaram. Como fica a lei dessa massa? Rabi Eliezer omer, achar acharon liba. Fala Rabi Eliezer, depende qual foi o último fermento que caiu. Se o último fermento é de trumá, o fermento de trumá completou o volume certo de fermento para fermentar essa massa é como trumá. Mas se primeiro caiu o fermento de trumá e não tinha suficiente para fermentar a massa, depois completou com o fermento laico completou o volume para fermentar a massa, então essa massa é laica. Assim disse Rabi Eliezer. והחכמים אומרים, בין שנפל איסור מתחילה, בין שנפל איסור בסוף, לעולם אין אסור עד שיהיה בו כדי להחמיץ. Fala חכמים que não faz diferença o que caiu primeiro e o que caiu depois. Depende do poder de fermentar. Se tem fermento de trumá suficiente para fermentar a massa, então é massa de trumá. Se não,
esse fermento não é considerado, não é levado em conta. Independente do que caiu primeiro, do que caiu depois. Não podemos dizer que foi fermento de Trumá que fermentou a massa, se o próprio fermento de Trumá não era suficiente para isso. A Mishnah vai como o Chachamim. Como a gente falou, se um pedaço da primeira massa que fermentou com Trumá, um pedaço se misturou com uma segunda massa, vai depender se esse pedaço que tem fermento de Trumá consegue fermentar a segunda massa ou não. Se sim, então somente o Cohen pode comer a segunda massa. Se não, não, como disseram Chachamim. Já conforme Rabbi Eliezer, vai ser diferente. Revisando. A primeira massa fermentou com fermento de Trumá. Digamos, 1 quilo dessa primeira massa se misturou com uma segunda massa. Esse quilo tinha fermento de Trumá. Então, fala Rabbi Eliezer, se esse pedaço, esse quilo, com fermento de Trumá, completou a quantia de fermento necessária para fermentar a segunda massa, então toda essa segunda massa tem a lei da Trumá. Rabbi falou que não. Se esse pedaço, por si só, não tem, sozinho, fermento suficiente para fermentar a segunda massa inteira, não é Trumá. Então, a nossa Mishnah vai como Chachamim. Continua. Vena maim pshuvin poslin da mikve. A lei do mikve, a gente sabe, o mikve tem que ter, no mínimo, 40 CA de água da chuva. 40 desses volumes de CA. Essa água da chuva não pode ser colocada no mikve com um utensílio. Maim pshuvin é inválido para o mikve. O que acontece se a água do utensílio sim caiu no mikve? Então, vamos ver qual é a lei da Mishnah, mas a Mishnah fala depende da proporção. Então, Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah, e vamos entender o que a Mishnah veio dizer também. Amar Rabi Yechia Baram Rabi Yochanan, Rabi Eliezer ben Yaakov, fala o sábio, a nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer ben Yaakov, tentando falar Braita. Rabi Eliezer ben Yaakov, Mer fala Rabi Eliezer ben Yaakov. Mikve, sheesh bo 21 CA, mei geshamim. ממלא בכתף 19 CA ופותקן למקווה והן תיאורים, videmos a página, שהשאיבה מתארת ברבייה ובהמשכה. Fala para Eliezer ben Yaakov o seguinte, a pessoa tem um reservatório com 21 CA de água da chuva, 21 ou mais, ou seja, o volume do mikve é 40. Ele tem 21 já tem maioria de água da chuva. E ele quer completar os 40 CA, mas digamos que ele não tem mais como completar com água da chuva, que a água da chuva escorra para o mikve. Fala para Eliezer ben Yaakov que ele pegue 19 CA com um utensílio e despeje no chão para que a água escorra sozinha no mikve. Vai completar os 40 CA. Fala para Eliezer ben Yaakov, nesse caso temos já a maioria de água da chuva no mikve, 21 CA. A água do utensílio não foi jogada do utensílio ao mikve. Isso não serviria. Foi jogada no chão que escorreu sozinha para o mikve, então vale. Então a Mishnah vai como Rabi Eliezer ben Yaakov fala aqui a Gemara, que depende da proporção. Como a gente falou, você tem maioria de água da chuva do princípio, isso funciona, senão não. Então pergunta, o que você quer me dizer? Que a Mishnah vai como Rabi Eliezer ben Yaakov. A Mishnah veio facilitar, fala, ela de Ficheshbon, facilitando. Ou seja, Rabi Eliezer ben Yaakov facilita e Chachamim dificultam. Esse é o raciocínio. O problema é, disse Ravi, em nome de Rabi Yochanan, que se a pessoa pega 40 CA de água no utensílio e despeja no chão, isso escorre sozinho no mikve, o mikve vale. Mane, como qual opinião vai isso? Lo Rabanan, velo Rabi Eliezer. Não vai como Rabi Eliezer, porque Rabi Eliezer diz somente se a gente tem lá 21 CA de água da chuva já. E Rabi Yochanan falou mesmo que se não tem. Então não vai como Rabi Eliezer ben Yaakov. Conforme o raciocínio de antes, a Mishnah vai como Rabi Eliezer ben Yaakov, que facilita, ou seja, que Chachamim dificultam mais. Então se Rabi Eliezer ben Yaakov invalida nesse caso, muito mais Chachamim. Então como qual opinião vai Rabi Yochanan, que facilitou mais? Então temos que reexplicar a Mishnah. A Mishnah que veio facilitar, não veio facilitar como Rabi Eliezer ben Yaakov. Se trata de outra coisa. Naquela discussão lá, Chachamim facilitam mais, como falou Rabi Yochanan, que a pessoa pode despejar os 40 CA de água do utensílio no chão, que vai escorrer sozinho ao mikve. Então, ela, Amar,
Rabba ou Rav Papa, explicando a Mishnah outra vez. Lefi Cheshbon Kelim, Yosef ben Choni. A Mishnah vai como Yosef ben Choni. Vamos entender isso. Detana fala para ele. Shloshet lugin maim sheuvim shenaflu lemikve. בשניים ושלושה כלים, אפילו בארבעה וחמישה כלים, פוסלים את המקווה. A pessoa tinha um reservatório de água que não tinha 40 CA de água da chuva. E alguém despejou lá 3 lugim de água do utensílio. 3 lugim é aproximadamente 1 litro. Ele despejou 3 lugim. Então fala da minha cama, mesmo se ele despejou de uma vez, ou com 5 utensílios ou mais, não faz diferença. Na prática, 3 lugim de água do utensílio, mais chovim foi despejado lá, a pessoa pegou no utensílio e jogou, não como o caso de antes que escorreu sozinho. Nesse caso, o mikve se invalidou. Yosef ben Choni omer, בשניים ושלושה כלים פוסלים את המקווה, בארבעה וחמישה אין פוסלים את המקווה. Fala Yosef ben Choni, somente um lug é levado em conta, no caso do mikve. Menos do que um lug não é levado em conta. Se a pessoa pegou 3 lugim e despejou com 5 utensílios, dividindo em partes iguais, ele jogou cada vez menos do que um lug, mesmo se ele despejou com 4 utensílios também. Então, fala Yosef ben Choni, nesse caso, cada vez que ele despejou menos do que um lug, isso não é levado em conta. Mas se ele despejou um lug de uma vez só, aí sim o mikve se invalida. Então se ele despejou 3 lugim com 2 ou 3 utensílios, o mikve se invalidou, falei Yosef ben Choni. Se ele despejou com 4 ou 5 ou mais, dividindo igual, ele jogou cada vez menos do que um lug, o mikve não se invalida. Isso que falou a Mishnah Lefi Cheshbon, depende da quantia. Como Yosef ben Choni. Continua. Nossa Mishnah sustenta com relação ao Meichatat, a água da purificação da impureza do falecido, que para essa água se santificar, é necessário colocar a água da fonte primeiro no utensílio e depois as cinzas da vaca vermelha. Para que a pessoa se purifique da impureza do falecido. Então, Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Amar Rabi Chia Baraba, Amar Rabi Yochanan, de que Rabi Shimon. Falou o sábio, a Mishnah não vai como Rabi Shimon. Tana fala Braita, Hikdim Afar Lamai Passur. Essa breita se trata de Mei Sotá, um caso paralelo. Sotá, em resumo, é uma mulher que foi suspeita de ter traído o marido. Ela tem que ser levada ao Bet HaMikdash, beber uma água especial, Mei Sotá. Fala Tanakama, Hikdim Afar Lamai Passur. Essa água tem que ser a água da fonte com terra do chão da Azará, terra do pátio do Bet HaMikdash. Fala na cama, se colocaram primeiro a terra, depois a água, não valeu. Essa água não é Mei Sotá. Rabi Shimon Machshir fala Rabi Shimon que sim valeu. Mas também Rabi Shimon, por que Rabi Shimon fala isso? Dirtiv do Pasuk, velakhu latameh me'afar srefat hachatat, venatal alav mayim chaim el-keli. Então, Rabi Shimon traz um Pasuk. Esse Pasuk não se trata de Mei Sotá. Se trata de Meichatat, da purificação do impuro. Então, o Pasuk diz: coloque primeiro as cinzas, depois a água. Primeiro de tudo, pergunta a Rabi Shimon, por que o Pasuk chama isso de Afar? Terra? Não é terra, são cinzas da vaca vermelha. Então, Shinakatu mashmau ladune menu gzera shavá. Fala Rabi Shimon, a Torá veio fazer uma gzera shavá. A Torá sabe que isso é cinzas, mas veio associar entre essa lei do Meichatat, das cinzas da vaca vermelha, com a lei do Afar, da Sotá, da mulher suspeita. Então, Nemar Kan Afar, Venemar Lalan Afar. No caso do Meichatat, a Torá chama isso de Afar, e também no caso de Mei Sotá. Mal Lalan Afar al-Gabe Maim. No caso da Sotá, a Torá fala claramente, coloque a terra sobre a água. Então fala de Rabi Shimon, a Torá veio falar que também no caso do Meichatat faça a mesma coisa. Ou seja, que a priori coloque primeiro a água, depois as cinzas da vaca vermelha. E assim como aqui no caso do Meichatat fala Rabi Shimon, se as cinzas foram colocadas primeiro e depois a água, isso vale para o Meichatat. Assim também no caso da Mei Sotá, também vale.
colocar primeiro a terra, depois a água. Da onde Rabi Shimon aprende que no caso da Mei Hatat é válido colocar as cinzas primeiro e depois a água. Trekrektiv, fala Rabi Shimon, tem dois psukim que se contradizem aparentemente. Primeiro o pasuk fala: coloque a água sobre as cinzas. Então, primeiro coloca as cinzas, depois a água. Depois o pasuk fala que não, coloque a água diretamente no utensílio, sem que as cinzas estejam no meio. Como é que se explica, fala Rabi Shimon? A Torá veio falar que nos dois casos a água é válida para o Mei Hatat. Mas a priori coloque primeiro a água, depois as cinzas, como no caso da Sotá, que lá a priori é essa lei. Então, por que Tanakama discute com o Rabi Shimon? Fala Tanakama que não, tem que colocar primeiro a água, depois a terra ou depois as cinzas. Amalach Sefer de Kradavka. Fala Tanakama, o que o pasuk fala na sequência, Erkeli é o principal, tem que colocar a água diretamente no utensílio, sem as cinzas no meio. Isso que o pasuk fala, coloque a água sobre as cinzas. Não é que coloque primeiro as cinzas no utensílio e depois a água. Você coloca primeiro a água. As cinzas vão ser colocadas em cima. Misture tudo isso. Você não deixe que as cinzas fiquem boiando em cima. É necessário que a água cubra as cinzas também. Então misture. Assim Tanakama explicou os psukim. Pergunta, por que Tanakama disse que o pasuk fala na sequência, Erkeli é o principal? Talvez o que o pasuk fala primeiro é o principal. Coloque água sobre as cinzas. Então por que Tanakama explicou de forma diferente? Então, fala Tanakama que não. Temos que dizer que as cinzas têm que ser colocadas em cima da água. Porque as cinzas é o marshir, ou seja, a água é a água da fonte, água comum. O que torna isso uma Mei Hatat são as cinzas. As cinzas é o marshir. Então, fala Tanakama, assim como, de modo geral na Torá, o marshir é colocado em cima, aqui também, no caso da Mei Sotá, por exemplo, fala Tanakama, temos que colocar a água primeiro e depois a terra do chão do Bet HaMikdash. O marshir, o que causa que isso seja algo especial, Mei Sotá, é a terra que é colocada em cima. Assim também no caso do Mei Hatat, o que causa que isso é uma água especial de Mei Hatat, são as cinzas que têm que ser colocadas em cima. Então, Tanakama associa entre outros casos da Torá com esse caso do Mei Hatat. Continuamos, vem Betapras ou se Betapras. Vimos na Mishnah o caso do Betapras. Revisando, a pessoa tem um campo, tinha um cadáver enterrado lá. Ele não sabia, ele arou o campo dele. Então, existe uma suspeita que a Macharechá, o instrumento de arado, triturou o corpo do falecido e espalhou os pedaços pelo campo. Então, sábios decretaram que 50 metros em volta de onde o cadáver estava impurificam a pessoa que encosta, a pessoa que carrega como o falecido. Porque pode ser que tem pedaços do falecido que impurificam onde a pessoa encostou ou carregou. Mas falou a nossa Mishnah que se alguém vem e ara esse betapras e continua com o instrumento de arado para o próximo campo, esse outro campo não se tornou um betapras. Mesmo que a Macharechá, esse instrumento, levou terra do betapras para lá, essa terra não é considerada como o corpo do falecido que se espalhou lá. Então não é considerado um betapras. Matrim de Loki Rabi Eliezer, nossa Mishnah não vai como Rabi Eliezer. Etnan, Rabi Eliezer não vai falar Rabi Eliezer na outra Mishnah. Betapras ou se betapras. O outro campo sim se tornou um betapras. Fala Rabi Eliezer, essa terra tem a mesma lei do que o pedaço do falecido. Assim fala Rabi Eliezer, dificultando mais a lei. Então, 50 metros também do outro campo, que a terra do betapras se espalhou, também impurificam como o betapras do primeiro campo. Então, pergunta, Verabanan Adkama. Como falam os comentaristas aqui, a Gemara passa para um outro caso de betapras. Um caso é que tinha um corpo do falecido lá enterrado, araram um campo inteiro e não sabiam onde o cadáver estava. No caso de antes, sabiam, o cadáver estava aqui, então 50 metros em volta é betapras. Mas nesse caso de agora, araram o campo inteiro, tinha um cadáver lá, mas não sabiam onde ele estava. Podia estar em qualquer lugar.
Então pergunta, nesse caso, conforme o Rahamim, quanto é que vai ser a área do Betapras? Então, com certeza, todo esse campo é um Betapras. Porque pode ser que o cadáver esteja em qualquer parte. Isso sim. O que acontece com os campos vizinhos? Naquela época, o empregado que arava de uma vez vários campos. Ele ia de oeste a leste, arando, digamos, 3 campos e voltava de leste a oeste, e assim ele ia arando. Então, como é que fica a lei dos campos vizinhos? Então, que Ravdime, Marish Lakish, Marabishim Baraba, fala o sábio, Shalosh Sadon, Vestema Anot. O campo do cadáver, vamos chamar esse campo central, se purificou todo ele a Betapras. E mais os 2 campos dos lados. Então, se o arado aconteceu de leste a oeste, então o campo leste tem parte que é Betapras, o campo oeste também. Se o arado aconteceu de norte a sul, então o campo central é tudo Betapras, o cadáver estava lá. Parte do campo norte também, parte do campo sul também. Mas quanto desses outros campos? Temanot, Dekama Melomana, o que é Melomana? Meama, 50 metros. Kedetnan, Achoresh Takever, o Betapras, Melomana, Meama. Estou explicando melhor isso. Esse campo central tinha um cadáver, não sabem onde estava. Podia estar em qualquer parte. Então, se vem um empregado e ele está arando de oeste a leste, o campo oeste, o campo central e o campo leste está voltando. Então, a suspeita é a seguinte. Pode ser que o cadáver estava mais para o leste, na fronteira entre o campo central e o campo leste. Então, quando o empregado foi arando, ele chegou no cadáver e empurrou os pedaços do cadáver para o campo leste, 50 metros. Então, esses 50 metros são Betapras na dúvida. Quando ele volta de leste a oeste, pode ser que o cadáver estava justo no oeste. Não se sabe onde o cadáver está. Podia estar justamente no oeste, onde ele está empurrando o arado. Então, se é isso que acontecer, ele está indo de leste a oeste, ele vai com o arado e triturou o cadáver e empurrou 50 metros dentro do campo oeste. E assim também, adiante, pode ser que ele não estava em nenhum desses lugares. Pode ser que o cadáver estava mais para no próximo leste. Quando ele vai voltar de oeste a leste, ele vai triturar e vai empurrar 50 metros para o campo leste. Assim por diante. O ponto é que uma faixa de 50 metros do campo oeste e do campo leste, próximo ao campo central, é também Betapras, porque pode ser que os pedaços do cadáver se espalharam lá nesses 50 metros de um lado ou de outro. Então o campo central tudo é um Betapras, 50 metros para o leste e 50 metros para o oeste. A mesma coisa aconteceria se ele está arando de norte a sul. 50 metros no sul, 50 metros no norte é Betapras também. Essas 2 faixas próximas ao central também é a mesma ideia. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percamos, vamos ver a lei da Trumá. Com a novidade que vem, Trumá, Har Trumá, vamos ver a lei da Tmura. Melhor, que a gente viu na Mishnah. E uma nova Mishnah, sacrifícios que não têm a possibilidade de fazer Tmura, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amém.